Vai ter reunião. Segunda-feira nós não temos nada. Vou deixar vocês. São obrigados a abrir portaria. Você abre a portaria por você, você pode ser eventualmente. A ideia foi o seguinte: eu morei em São Paulo por muito tempo, eu sou daqui da cidade, minha família é daqui, e fui para São Paulo fazer faculdade. Eu sou formado em Economia e Administração, e ao ter retornado à cidade após quase 10 anos para residir aqui no nosso município, eu percebi que os jovens têm tido a mesma dificuldade que a minha turma, a minha época, teve na época da adolescência e do ensino médio. Então, nosso objetivo com isso, eu tomei a liberdade de me reunir com profissionais da cidade para nos organizarmos fazer uma feira de profissões. No que consiste a feira de profissões? É uma feira voltada para os jovens. Nós percebemos que os jovens têm tido uma dificuldade em termos de orientação vocacional, em termos de conhecer carreiras. Então é uma maneira de possibilitar aos jovens conhecer estas carreiras e ao mesmo tempo também trazer um impacto positivo na nossa sociedade, no nosso ambiente, em termos de redução de criminalidade e serviços profissionais. Nós entendemos também, nós profissionais entendemos que a ideia é com que existe um fomento. Isso é importância, né, para estar criando também novos caminhos para eles, né? Porque geralmente eles escolhem os cursos que são tradicionais, né? Então, eles conhecendo outros cursos, eles conseguem ter mais opções para poder trabalhar futuramente e também futuramente ajudar o próximo, né? Precisa muito mais dedicação.
Fale alguma coisa. Fale alguma coisa. Deixa eu, você. Eu sou produtor só. Fale alguma coisa. Fale que a gente tá aqui. Fale que a gente tá aqui na Feira dos Trabalhos. Você é cinegrafista e é repórter. O que você está fazendo aqui? Pergunta pra mim. O que eu faço? Pergunta o que ela está fazendo aqui hoje. Oi, o que você está fazendo aqui hoje? Eu tô de você. É pra me saber as coisas, entendeu? E em qual profissão você se interessa? Qual chamou mais sua atenção? Tecnologia. Engenharia ambiental. Por quê? Porque você se interessa? Os animais, as árvores, o ambiente. E o que você pretende com essa profissão? O que você pretende fazer no futuro com essa profissão? Quer? O que você pretende fazer com essa profissão? Você pretende levar à frente? É? Você pretende levar à frente? Sim. Diga. Pergunte você então pra mim. Faz o seguinte. Aqui também? Ai meu Deus. Gravando. Pergunta pra ela. O que você vai fazer aqui? Eu vim me profissionalizar, tentar ver qual profissão eu me identifico mais. Pergunta qual é a profissão que está aqui. Como é pra você ser algo que você quer? Qual é o seu sonho e tal? Qual é o seu sonho e tal? Engenharia ambiental, mas eu gostaria mesmo eu gosto da área de reportagem também, mas o que eu queria mesmo era mexer com a área de ciências, para achar coisas de doenças, essas coisas. O que você gosta nessa área? Você viu como é difícil? Três áreas, são três áreas. Qual delas você gosta mais? Filmagem? Repórter produtor, eu gosto mais. Legal, muito obrigada. Eu tava saindo. Aí eu falava assim pra ele, você vai sair ou não vai? Se ele sair, você vai morrer. Uma vez no totalmente essa conversa. Mas é que tá assim, Pode ficar à vontade, tá? Acho que a gente já conseguiu, como grupo, já fazer uma coisa bem legal para os estudantes. Quem quiser também, ao longo do que a gente vai falar, a nossa ideia é fazer uma coisa bem informal. Então, quem quiser fazer uma interferência, porque olha, as minhas experiências são daqui, eu gostaria de colocar isso para os alunos, pode fazer à vontade, tá? A ideia é realmente somar. Mas se alguém precisar ir, por favor, fique à vontade. A ideia não é segurar ninguém, tá? Os alunos também, se eles não estiverem gostando, pode ir à vontade também, tá? Não tem obrigação nenhuma de ficar. Bom, primeiramente, a gente vai agradecer também os profissionais liberais que estavam aqui. A presença de vocês foi muito importante. Aos alunos, também por disponibilizar o tempo de estar vindo tirar dúvidas, né? É um evento que particularmente agrega muito, né? Tanto para os profissionais e para vocês alunos, né? Num futuro evento, a gente vai estar esperando também uma divulgação maior. E se um profissional daqui sair hoje, né, sem dúvida, ou o futuro profissional sair sem dúvida, ou já com a ideia de que carreira seguir, né, já é uma satisfação para nós. inclusive o que a gente pede para vocês, estudantes que estão aqui, a ideia nossa, dos profissionais, todos juntos, é fazer alguma coisa para ajudá-los. Então, se teve alguma coisa hoje que vocês não gostaram, que gostaria de ser melhorado para uma próxima edição, vou pedir para vocês falarem para a gente abertamente. Daí a gente pode tentar trabalhar para fazer uma coisa melhor. Alguns profissionais que a gente, na realidade, não conseguiu entrar em contato ou não teve a disponibilidade, que vieram perguntar para mim sobre nutrição. Se vocês quiserem entrar em contato via Facebook, a gente vai montar uma página, a gente vai estar direcionando o contato desses profissionais, se eles puderem te ajudar particularmente, né? Então, a ideia, o objetivo hoje é a iniciativa profissional, né? Por isso que a gente agradece os profissionais. E o objetivo é tirar dúvidas e colocar vocês perante o mercado de trabalho. Com o quê? O que o mercado de trabalho precisa, né? E o que o profissional ele pode desempenhar, né? Primeiramente, acho que o Wesley vai estar se apresentando como profissional, né? Depois... Agora que a gente fez uma parte inicial, né?
Bom, meu nome é Aisne, tá? Eu sou daqui da cidade, minha família é daqui, cresci aqui e fui estudar fora, fui para São Paulo. Eu sou formado em Economia e Administração e recentemente voltei a morar em Aracatuba. Conversando com jovens e com pessoas da cidade, eu tenho percebido que os jovens têm tido a mesma dificuldade que eu tinha na minha época de jovem. Quer dizer, ainda sou jovem, mas na época mais adolescente. Que era qual a dificuldade? Justamente a questão de orientação vocacional e profissional. De escolha profissional, de carreira. Vou dar um exemplo muito claro. Por exemplo, na área farmacêutica. Eu pensava na minha época de adolescente que farmacêutico só trabalhava em drogaria, como atendente de drogaria vendendo remédio. Depois, com o tempo, eu fui descobrindo. Eu conversei esses dias com uma farmacêutica, inclusive você estava junto com a gente, o Maria Eduardo. Ela falou que são 72 opções de carreira. Você pode trabalhar dentro das Forças Armadas, pode trabalhar dentro na parte de legista, né? Perito criminal, pode trabalhar dentro da indústria. Isso são as que eu sei, mas tem outras 68 ainda além dessas 4. Então a ideia foi juntar os profissionais da cidade, todos aqui, queria agradecer publicamente a todos, assim, por convite, porque foi super bacana todos estarem aqui presentes. Essa é a ideia mesmo, e juntos podermos mostrar para vocês que existe muito mais do que aquilo que aqui em Gatuba nós acabamos vendo muitas vezes. Em que sentido? Às vezes nós enxergamos que o beabá das profissões é o direito, a administração e letras. Só que mesmo dentro do direito, existem diversas possibilidades. A nossa vontade para a próxima edição é trazer inclusive também profissões técnicas e profissões manuais. O que eu estou chamando de profissões manuais? Culinária, pedreiro, planificação, aí depois as profissões técnicas e depois de ensino superior também, todas em um mesmo evento. Essa é a ideia, esse foi um pontapé inicial e justamente a ideia é poder melhorar isso daí para as próximas edições, para a gente fazer uma coisa mais bacana para vocês, uma coisa mais ampla. Até justamente o foco dessa feira hoje foi os cursos de ensino superior. Tá? Foram mais de 40 profissionais, mais de 30 profissões aqui representadas. Teve alguma que, como o Júnior falou, teve alguma que vocês sentiram falta aqui? Vou dar um exemplo. Piloto de helicóptero. Alguém sonha com isso. Manda uma mensagem no Facebook para mim, no cartaz tem o meu nome, o sobrenome, Aisne no link. Manda para mim, fala qual que é o interesse. E a gente tenta, dentro dos profissionais, conversa com eles também, a gente tenta se organizar e talvez trazer uma pessoa de fora para conversar com vocês. Às vezes nós talvez não conhecemos alguém da cidade, mas se for uma pessoa de fora, essa pessoa pode estar ligando para vocês, no horário que você tem disponibilidade, e fazer esse bate-papo por telefone mesmo. Tá? Bom, embora o foco dessa feira foi ensino superior, eu gostaria de pedir para o João Vitor agora colaborar com a gente. Ele tem 3 cursos técnicos, ele tem bastante conhecimento da área técnica da região. Então, para mostrar para vocês que não é só o que a gente estava falando da parte do ensino superior, mas existe muito mais dentro do meio técnico. E o técnico hoje tem sido muito valorizado, né, gente? Então, eu vou passar agora para o João falar um pouquinho de você aí. Só uma coisa, pessoal, a ideia é uma coisa bem informal. Podem ir levantando a mão, podem ir falando, os profissionais estão contribuindo. É uma mesa redonda aqui, um bate-papo. É como se fosse o William Bonner com a Fátima Bernardes. O gordinho formando. Então vou me apresentar, meu nome é João Vitor, também sou residente em Angatuba, minha família é de Angatuba. E eu tinha uma dúvida muito grande quando eu fiz a 8ª série na época, hoje é o 9º ano, que carreira eu vou seguir, né? Então, eu fui fazendo vários cursos técnicos, né? Então eu fiz técnico em agricultura, técnico em informática, técnico em meio ambiente, tudo aproveitando o tempo do colegial, né? Do primeiro, segundo e terceiro colegial. É uma oportunidade muito grande, porque naquela época eu conseguia subsídios familiares para desenvolver o curso técnico. E o técnico hoje, ele vamos dizer, muito requisitado dentro de uma empresa ou até de uma área, qualquer setor, falando no geral, qualquer setor técnico ele é muito requisitado, não por ser um profissional de baixo custo, pelo contrário, o técnico ele tem um custo. Hoje um salário de técnico chega aqui no estado de São Paulo a R$ 2.500. Eu já fui trabalhar na Bahia como técnico agrícola ganhando R$ 5.000. Então quer dizer, oportunidade tem em cada espaço. Para vocês hoje, do 9º ano, 1º, 2º e até o 3º colegial, é muito interessante vocês agregarem um curso técnico, né, para vocês já irem se identificando. Porque eu precisei fazer 3 cursos técnicos para me identificar com o profissional, né?
E hoje, até por estar fora da minha área, eu tive que fazer um curso superior para mim estar podendo se desenvolver mais ainda. O mercado de trabalho, ele não só para nos estudos, né? O mercado de trabalho, ele exige um profissional que sempre esteja se atualizando. Então, os níveis técnicos hoje, na região, que a gente vê que é uma região forte, a gente tem Itapetininga, que tem o primeiro PIB agrícola do estado, né? O 20º do país. Temos Paranapanema, que é reconhecida pelo celeiro do estado, é onde saem as maiores partes de produção do polo agrícola. Então, eu me engajei nessa parte, técnico agrícola, né? Então, tem uma disponibilidade muito grande, as empresas multinacionais estão ligadas aqui dentro, né? E eles precisam desse apoio técnico que tem uma abrangência na equipe, né? Do nível superior. Às vezes tem um profissional superior comandando e gestionando a empresa, né? E quem faz o trabalho mesmo e direciona as pesquisas é o profissional técnico. Então, tem uma dúvida. Como que vai se aumentar e quanto tempo que demora um curso técnico? Então, hoje o curso técnico, você pode iniciar ele a partir do 2º colegial, né? Você já tem diretriz para estar se formando, só que você só recebe o diploma após o 3º colegial. Quando você concluir o 3º colegial, você é reconhecido. Os conselhos de engenharia, como o CREA, ele reconhece o técnico agrícola, tanto que eu tenho o CREA, né? Aqui tinha um profissional que estava falando de outorga lá fora. Eu tenho o CRQ também, que é o Conselho Regional de Química, eu posso assinar a outorga. Como um engenheiro ambiental, mas tem algumas restrições que a gente tem que analisar o projeto e para isso sempre tem que estar se atualizando. Então hoje, geralmente o curso técnico é de 1 ano e meio e uma especialização um pouco a mais para 2 anos, como a gente pega o técnico em enfermagem. Técnico em enfermagem ele faz 1 ano e meio, né? E se ele quiser se especializar em técnico de enfermagem do trabalho, ele faz mais 6 meses, né? Junto com o curso, com os profissionais, e se torna uma especialização de técnico de enfermagem no trabalho. Então, nível para vocês jovens hoje e também para as pessoas que estão aderindo ao mercado, o técnico ele é um profissional rápido, né? Que há um ano e meio você praticamente se forma. Principalmente para você construir uma carreira. Se você já está dentro de uma empresa e você vê a oportunidade, você pode aderir ao curso técnico. É uma proposta já da segunda-feira, né, que a gente vai fazer, trazer também o nível técnico. Como foi apresentado os níveis superiores hoje, eu vou passar para o Aislan falar um pouco da questão superior e a realidade, uma análise SWOT da nossa região. Assim, acho que um ponto interessante disso que o professor está falando o curso técnico ele é muito produtivo, é muito interessante, porque você está na época de colegial, a nossa realidade local da sociedade, muitas vezes nossos pais não têm condições de estarem pagando para a gente uma faculdade fora. Ou, ainda que exista um financiamento, seja uma faculdade pública, existe um custo também de deslocamento, de alimentação, de moradia. Então, o curso rápido, o curso técnico, muitas vezes ele possibilita a começar a trabalhar, tendo um rendimento mais adequado aos seus custos de vida e dando uma possibilidade também de um curso superior depois, que é o caso do Vitor, né? Você fez um curso superior depois dos 3 técnicos, né? O mercado de trabalho, a gente vai vendo necessidades e exigências. Então, a questão do profissional não só ficar no nível técnico, é a questão de atualização. Então, você já está aderindo ao mercado de trabalho. Eu trabalhei 5 anos com a minha profissão, né? Hoje eu tenho uma empresa que presta consultoria em negócios agrícolas e pecuários. E o que acontece? Você acaba se atualizando. Eu parti para o nível superior pela necessidade também. O meu nível superior é tecnólogo em agronegócio, então mexe com tecnologia, seria uma gestão na administração em agronegócio, né? E abrange todas as áreas, né? O agrônomo, o veterinário, os projetos que a gente desenvolve precisa desses profissionais, né? Para a gente ver se é viável ou não. Questão da agroindústria também. A nossa região tem um perfil muito agrícola e pecuária, né? Muitos produtos nossos que saem da região são produtos de matéria-prima, né? Se a gente agregasse valor dentro da nossa cidade como uma agroindústria,
a gente acabaria dando mais emprego para a cidade, né? Arrecadando impostos para a cidade e desenvolvendo a nossa cidade, né? O fator que acontece é que Angatuba, muitas vezes, fazendo assim uma análise de Angatuba, a gente desenvolve esses produtos, os produtores desenvolvem o gado, o frango, a hortaliça, e vai para cidades vizinhas, às vezes para serem beneficiadas, e retornam para Angatuba para agregar valor, só que agregam valor em outra cidade, né? Então esse é um foco. Trabalhar em equipe para desenvolver o que a gente pode dar de melhor para a cidade, né? A função do tecnólogo, hoje, eu me vejo um profissional rápido também no mercado, que é um nível superior, mas se forma em 3 anos, né? E é específico em negócios agrícolas, né? É diferente de uma engenharia, diferente de um direito que você trabalha, né? E você pode seguir alguns ramos, que nem uma agronomia mesmo, você pode, tem alguns braços que você pode seguir. Eu vou para fitopatologia, ou eu vou trabalhar só com solo, né? Não, agronegócio só é negócios agrícolas, né? Então, eu adere isso. Entrando um pouco na questão do superior agora, qual a diferença básica entre um curso superior e um curso técnico? O curso técnico, normalmente, ele é mais técnico, como a palavra fala. No sentido, ele é mais executor, né? É você fazer um determinado procedimento, um determinado cálculo, um determinado projeto. Isso normalmente, tá? Existem exceções em tudo na vida. Normalmente o curso superior, ele é um pouco mais estratégico, um pouco mais de visão. Então ele tem que enxergar um pouco mais o todo o processo do trabalho, e ele utiliza o trabalho do técnico também. Então é um trabalho conjunto. Um não é melhor que o outro, são 2 trabalhos diferentes, tá? Então, queria sugerir para vocês agora como que a gente poder trabalhar, como escolher a carreira, ou técnico, ou manual, ou superior, né? Como que a gente pode escolher isso daí? Aí, vou apresentar para vocês, existe uma ferramenta dentro da administração estratégica que se chama análise SWOT. O que é esse negócio? Existem quatro elementos dessa análise SWOT, que é oportunidade, risco, força e fraqueza. Força e fraqueza são duas variáveis internas, são suas, é um ambiente interno. E oportunidade e risco são 2 externas. Vou fazer uma análise, uma suposição, tá? Uma oportunidade, os programas do governo para aderir à faculdade. O FIES, que é o financiamento, né? Através do Enem você tem a oportunidade do ProUni, você tem a oportunidade do SISU, que vai estar entrando em universidades federais. Isso seria uma oportunidade, né? Dentro da análise SWOT. Por exemplo, na nossa época, coisa de 10 anos atrás, que faz pouco tempo, você só existia 2 possibilidades na sua vida, em termos de faculdade, de curso superior. Ou você passava na universidade pública, ou você passava em uma particular e tinha dinheiro para pagar essa particular. O país mudou muito nos últimos anos. Então hoje existe todas essas possibilidades que o Victor está colocando do financiamento estudantil. Ou seja, se antes em Angatuba a nossa realidade econômica eram de meia dúzia, uma dúzia de pessoas indo estudar fora, hoje nós temos ônibus que vão para Itapetininga, para Sorocaba. Alguns ônibus, não estou falando em um, são vários. Tem mais de dúzia de ônibus. Outra coisa, existem profissionais em Angatuba hoje estudando em Santa Catarina, estudando no Rio Grande do Sul, estudando na Bahia. E não são pessoas, eu não estou falando de rico da cidade, tá? Mas não. São pessoas que lutam, são pessoas que estudam, que utilizam do financiamento estudantil, que às vezes trabalham junto, ao mesmo tempo, e conseguem se financiar. Então existe essa possibilidade. Eu sei que às vezes, nessa época do colégio, nós pensamos assim, a faculdade ainda é uma coisa longe, mas existem essas possibilidades, tá? Então isso é importante a gente trabalhar. Então é uma oportunidade que existe hoje. Qual que é o risco? Quero sugerir para vocês olharem primeiro qual é o ambiente que vocês vivem. Por exemplo, posso usar o exemplo de alguém? Alguém gostaria de usar esse exemplo? Você, Lucas, certo? Lucas eu conheci ele fora já. Por exemplo, supondo que o Lucas fala assim para mim, eu quero trabalhar, quero me formar, quero fazer faculdade, mas é inadmissível morar fora de Angatuba. Sou muito próximo da minha família, eu quero estar junto com meus pais, e eles não aceitam morar longe de Angatuba, tá? Então, se você falar para mim que o seu sonho
ser engenheiro naval, eu vou falar que é uma coisa um pouco inviável. Eu acho que a gente não tem mar que chega até a Gatuba. E os rios são de pouco, acho que é Talveg que chama, se não me engano, eles são poucos profundos e não pode ser feito também com navios. Nós não temos aqui uma embarcação, não existe o nosso transporte de rios, né? Então a gente tem que analisar qual a nossa conjuntura. Se o Lucas tem possibilidade de morar fora, por exemplo, Lucas, você quer estudar numa universidade estadual ou federal. Hoje nós temos uma possibilidade maravilhosa, nós temos 3 professores aqui da UFSCar, existe uma possibilidade maravilhosa aqui da UFSCar, que eu gostaria de sugerir para vocês, gente, estudem muito para passar, porque é uma das melhores faculdades do país, e tem gente vindo de fora para cá. Por favor, Moisés. Moisés, né? Isso. Tá, por favor. Inclusive, pessoal, a universidade ela é aberta. Então, tipo, se alguém quiser ir lá conhecer a universidade, pode ir lá e tem acesso. Moisés, você poderia vir? Eu vou sugerir um bate-papo com ele, né? Legal? Com o objetivo dessa proposta mesmo, que a gente passar essa visão para vocês. Não vai. O Moisés eu sei que é professor, depois vocês vão ficar. Para a faculdade vir, foi feita uma análise da região. Vocês, que nem a UFSCar, ela conta com vários cursos nos polos. Tem medicina, tem. O que a gente fez, o que a universidade fez, a intenção da UFSCar ela ter vindo para essa região foi exatamente o que foi dito. Foi feita uma análise da região, quais eram os cursos que tinham mais demanda da região. Então, os cursos que foram abertos na UFSCar, aqui da Lagoa do Sino, engenharia de agronomia, que é mais fácil para vocês entenderem, engenharia de alimentos e engenharia ambiental. Por quê? Por causa de demanda. Foi o que o pessoal disse. A região é muito rica em produção, área agrária. Então, os profissionais, toda a rede, está voltada a isso. A engenharia de alimentos, ela veio para, foi uma coisa que foi colocada, exatamente para conseguir aumentar essa questão de enriquecer o alimento, não mandar a matéria-prima para fora da cidade, e sim tentar produzir o produto dentro da própria localidade de produção. Então, a ideia de ter o processamento aqui é exatamente isso. E a intenção da UFSCar aqui é no pequeno produtor também. O agronegócio, essa questão de agroindústria. O pequeno produtor conseguir aumentar um pouco a produtividade dele, fazendo, por exemplo, uma apicultura e produzindo esse mel, envasando esse mel e distribuindo em feiras, fazendo essa viabilidade, que muitas vezes outras universidades, por estarem em locais, digamos, Campinas, que é uma cidade grande, não traz essa opção. É a mesma coisa que às vezes a região que produz muito laranja, né? Às vezes vai a laranja para fora, vai fazer o suco, vai beneficiar tudo fora do país, para depois voltar a caixinha de suco de laranja. E a turma que trabalhou foi lá, às vezes, né? Para a gente não sair do contexto da palestra, Moisés, muito obrigado. Vocês podem ver que a própria universidade, para ela vir até a nossa região, ela fez uma análise sólida, fez pesquisas, e vocês, como profissionais e futuros profissionais e estudantes que querem aderir ao mercado de trabalho, ao algum profissionalismo, vocês têm que colocar isso na vida de vocês. O que eu posso, quais são as possibilidades, qual é a oportunidade e a ameaça. Então a gente já está passando muitas oportunidades de vocês. Eu vou fingir que eu sou dono da UFSCar, tá? Longe disso, é o governo, somos todos nós. Mas o que eles fizeram de uma análise SWOT? Qual que é a força da UFSCar? Tem professores de excelente qualidade. Isso é uma força. Qual que é a fraqueza? Bom, é uma faculdade que não tem... longe dos grandes centros. Longe dos grandes centros. É uma dificuldade. Então eles têm que trabalhar com isso. Qual que é a oportunidade? Foi o que o Moisés colocou pra gente. Essa oportunidade que existe na cidade. Qual que é o risco? Existe um risco muito grande. Assim como o Moisés falou que a oportunidade de trabalhar a região, se nós não conseguirmos, nós, estou falando, não é eles. Os três aqui, eles estão para ajudar a gente em Gatuba. Tá? Se nós não conseguirmos desenvolver a nossa cidade socioeconomicamente, se nós não conseguirmos melhorar a questão logística da cidade, da região, e se nós não conseguirmos reter profissionais,
e darmos uma educação de qualidade no ensino médio, o que vai acontecer daqui 2 anos? Muito claro, a gente vai olhar os vestibulares, só vão ter alunos de fora da região, se nós não tivermos um ensino adequado, e um desempenho de vocês, é claro, só vão ter alunos de fora. Esses alunos eles vão se formar, eles vão sair daqui, porque eles vão querer morar fora. Então, na verdade, a gente só vai estar servindo os outros. Isso não é errado, mas não é o propósito da UFSCar. O propósito da UFSCar é desenvolver a região nossa. Então, agora eu vou entrar na questão de preparação para vestibular. Aqueles que já estão no colégio, gente, estudem. Eu particularmente não tive a oportunidade de fazer faculdade pública. Como eu fiz duas, eu fiz a pública e a particular ao mesmo tempo. E eu sei as diferenças. Gente, estudem. Vale a pena estudar para fazer a faculdade pública. É diferente. Tá? Vale a pena. Se não for possível, é claro que a faculdade particular é um excelente caminho também. Não existe nada de mal nisso. Só que, na minha época, não existia a possibilidade de fazer uma UFSCar aqui na região. Então, é uma super oportunidade isso daí para vocês. Tá? Então, Lucas, quando você for analisar a tua carreira, sugiro fazer o quê? Tenta pensar, assim como você tem a oportunidade de conhecer as carreiras agora aqui, o que encaixa no teu perfil? Quando eu falo de forças e fraquezas, forças é o quê? Por exemplo, você é um cara comunicativo ou não? Supondo que você não gosta de português e nada a ver com português e não gosta, faz sentido fazer letras? Talvez não. Tá? Não vou falar que não, porque na vida sempre existem as exceções. E eu tenho certeza que existe um campo dentro de letras que é possível alguém que não gosta de português trabalhar. Existe. Tenho certeza. Ou não. Você achou que É difícil, mas não. todas as regras de acentuação era tudo bobeira? Melhor não fazer. Você achou que seria recomendável que não. Quer fazer engenharia naval? Sugiro ir para Santos, para Paranaguá ou para Vitória. Mas não faz muito sentido. Por exemplo, não sei se o Alexandre, talvez, não sei se você fala uma coisa na questão de engenharia química. Você tem esse conhecimento na parte de engenharia química? Você acha que a nossa região tem uma possibilidade nessa área? Não? Não sei se qual é o seu conhecimento. Na nossa região seria mais trabalhos, porém, uma biblioteca, mais voltado nessa área. Ou seja, por exemplo, o Alexandre, quando ele foi escolher essa profissão, ele teve que analisar o que? Olha, se eu me formar em engenharia química, eu tenho essas opções de empresa, enquanto hoje, se não for possível, eu vou ter que morar fora. Então, assim, você está disponível a morar fora? Quais são as suas oportunidades de vida? Quais são os seus riscos? E forças e fraquezas são quais são as suas características. Tem alguém que se identifica com medicina ou com enfermagem aqui? Amar. E você, como é o seu nome? Como? Isabela? Maria Luísa. Então, vocês duas. É uma necessidade também que está se criando na região. As cidades estão crescendo, né? E hoje em Itapetininga, pelo que eu estava escutando, até com alguns colegas de profissão também, que a faculdade que já tem biomedicina, eles estão querendo comprar um hospital, montar um hospital para a faculdade, né? E aderir aos cursos de medicina e enfermagem padrão em Itapetininga. Então já é uma oportunidade. A gente não sabe se é daqui 3, 4, quantos anos é, mas já é uma oportunidade, porque eles estão vendo o mercado. Estão vendo, você vai em Itapetininga, você vê muitas clínicas médicas. E é uma necessidade do ser humano hoje em dia. Todo mundo busca qualidade de vida, né? Então, a gente depende também da questão da saúde. Então, para vocês, hoje, é uma análise. Opa, tenho a Escola Planeta que disponibiliza aqui em Agatuba. Vocês podem começar com curso técnico no primeiro, segundo, terceiro colegial para já se identificando com o profissional de enfermagem e num futuro próximo vocês podem estar aderindo ao curso superior, né? Um outro ponto que eu queria adicionar também é aquilo que eu falei de fazer uma carreira, por exemplo, engenharia naval, né? Existe possibilidade de trabalhar em Agatuba dentro de engenharia naval, sim. Como? Você pode fazer projetos à distância, ir de vez em quando no porto e voltar. Exemplo, piloto de avião, tanto avião comercial quanto avião até militar. Militar é mais difícil, militar você precisa estar perto de uma base aérea, né? Existe essa restrição. Mas dentro da área civil, você pode trabalhar, por exemplo, eles têm plantões, né? Não sei exatamente qual é a periodicidade,
mas você vai e trabalha em escala, por exemplo, de 4 dias e descansa 3 dias. Então você vai para São Paulo, trabalha 4 dias e volta e descansa 3. Então existem essas possibilidades. Fazendo uma análise da cidade como um todo, a nossa cidade hoje tem tido um grande potencial. As empresas, elas buscam seguir onde as faculdades estão indo. E se elas enxergam que a UFSCar está aqui, é porque algum potencial tem. Eu conheço já algumas empresas, já conversando em contato com os diretores de algumas empresas, que eles têm olhado o Pangatuba com outros olhos. Por conta da UFSCar, por conta da renovação da Raposo Tavares, que creio eu que será feita realmente, espero que sim. Prometido. Mas eu acredito promessa, então a gente vai. Na realidade seria uma promessa política aqui. É uma questão de análise que a gente vê que essas empresas vindo para Pangatuba, quais profissionais vão sentar na cadeira da diretoria ou até numa equipe de projeto, né? São profissionais qualificados e às vezes esses profissionais vão vir de fora para ocupar lugares. Vou dar um exemplo bem claro. Tem muitos professores na UFSCar que são de Pangatuba. Eu conheço uma enfermeira. Não quero que eles vão embora, tá mesmo? Mas assim, eles estão vindo justamente porque não tem gente da cidade. Se tivesse, talvez vocês não precisariam estar aqui. Mas sejam muito bem-vindos, tá? E um dos problemas é exatamente esse, que muitos profissionais não têm disponibilidade para vir. Então muitos não querem vir. Então por quê? Porque o pré-requisito muitas vezes para um docente, um professor dentro de universidade, é você ter como mínimo doutorado. E muitas pessoas que têm doutorado não querem sair dos grandes centros. E aí, mais uma vez, cai nisso. Muitos não têm disponibilidade para vir. Se tivesse um profissional com doutorado aqui, com certeza seria alguém que eles veriam com bons olhos. Por quê? Porque com certeza não vai mudar. Porque sempre existe aquela dúvida. O Moisés passou no concurso e é professor da UFSCar. Será que ele vai ficar aqui durante todo o tempo ou ele vai pedir transferência depois que passar o período probatório? Então, existe muito isso também, inclusive dentro da própria universidade. Então, para vocês verem que a gente tem exemplos, né? A gente está trazendo uma realidade que não tem nada a ver com político, é uma coisa que vai acontecer. Então, quer dizer, indústrias vão vir e vocês que estão hoje aqui tendo essa iniciativa de vir buscar qual profissional que vocês se identificam, que nível que vocês querem estar, tanto técnico como superior, vocês estão acreditando que no futuro vocês podem estar aderindo a essas empresas, né? Então, mais uma vez, parabéns, né? Gente, então, a ideia era essa, sabe? Era mais fazer um bate-papo aqui, tentar estimular vocês a estudarem, a se prepararem mais, a enxergar, a gente deve já. A ideia é enxergar um pouco o antes, né? Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida relacionada a conversar com um determinado profissional, manda uma mensagem pra gente na internet, no Facebook, a gente tenta colocar em contato, tá? A gente vai colocar dúvidas. Lucas, manda. Fala mais alto, por favor. Você falou sobre a comparação da faculdade pública com a faculdade particular. Qual que seria mais a diferença, assim? Bom, primeiro que uma paga, outra não, já é uma diferença grande. Segundo que uma pública, não só por ser paga, mas pela qualidade dos profissionais que estão aderindo à pública, né, e pela satisfação que as pesquisas mostram, a pública hoje ela traz muito mais profissionais qualificados para o mercado, não desfazendo dos profissionais de uma escola paga, de uma universidade paga. Pelo contrário, tem também muitos profissionais qualificados dentro de uma C3, né, paga. Então, não estou desmerecendo ninguém, mas eu vejo que no próprio Fantástico apareceu o Jefferson, passou em 5 vestibular de medicina. Velho, né? Ele passou em 5. Daí perguntaram para ele, mas por que você escolheu a pública? Né? Então, essa reportagem está no Fantástico de dezembro de 2014. Ele tinha acabado de passar no vestibular e ele tinha direito a 5 escolher. Ele escolheu a pública simplesmente pela qualidade, não que as outras não tenham qualidade, né? Isso é muito interessante. Tem particulares hoje que são melhores até que algumas públicas, tá? Não necessariamente as públicas são melhores. Só que uma diferença, Lucas, assim, teve uma empresa que eu trabalho em São Paulo, que é um banco de investimento. O que faz? Ela faz pesquisas de ações, por exemplo, Petrobras.
e analisa se a ação da empresa vai subir ou não na bolsa. Aí meu chefe falou o seguinte: a gente vai contratar agora um estagiário. Só que esse meu chefe tem uma visão um pouco mais antiga. Ele não tem necessariamente esse conhecimento que nós temos hoje. Tem algumas faculdades particulares que são melhores. Só que quem contrata a empresa é chefe. Adianta eu falar para ele: não, esse cara não gostei, não. É ele que vai escolher. O que ele falou para mim? Eu quero que você selecione para meus currículos da USP, da Unicamp, da Poli, que é dentro da USP, e ele falou da GV, que é uma particular. E só. Os outros não precisam nem olhar o currículo. Então, assim, existe isso daí. E eu vivenciei isso daí. Então, não que a pública seja melhor, mas existe, principalmente as pessoas mais antigas, algumas pessoas têm essa percepção, tá? Falando de uma multinacional, a Ihara. Thiago. Manda, Thiago. Não, eu só queria falar assim que, independente do investimento financeiro que você vai estar fazendo, no caso do seu estudo, hoje em dia existem esses benefícios do governo, FIES, ProUni, etc. O que mais vale é o interesse do aluno. Perfeito. Porque independente de ser federal ou particular, eu fiz particular, eu tenho uma empresa de consultoria ambiental, eu sou engenheiro ambiental numa empresa de consultoria lá em Sorocaba. E o dono da empresa de consultoria ele chega para mim e fala: Thiago, olha quanto currículo eu recebo da Unesp, da UFSCar. Só que qual é o trabalho atual deles? É farmácia, é supermercado. Então a pessoa que não teve interesse no patrão, ou teve interesse, mas não teve interesse de ficar na faculdade por período integral. Thiago, não? Thiago. Acho que colocou um ponto muito interessante. Isso, para vocês profissionais, eu já vou colocar, para vocês profissionais ou futuros estudantes, o mercado de trabalho também, às vezes vocês se identificam com uma profissão, né, e vocês vão se atualizando. O mercado precisa disso, de profissionais que sempre estejam se atualizando, né? Então, que nem ele falou, que o currículo vai para competir com outros profissionais, mas trabalhou numa farmácia ou trabalhou, não, independente, a profissão cada um faz pela sua necessidade, mas o estágio, ele é muito importante, né? Então, às vezes você está querendo aderir a uma faculdade, opa, não vou trabalhar, mas vou fazer um estágio numa farmácia, para já saber o ambiente da farmácia, né? Futuramente você se identifica com a profissão. Só para ter um parênteses aí, o que aconteceu? Eu fiz engenharia ambiental na UNIS, né, no Jardim Sorocaba, só que todo o meu estágio eu fiz na UFSCar, pelo projeto que não sei se vocês conhecem, a professora Fátima, foi até com o Ivolir, e então eu fiz lá, quando eu entrei no estágio com eles, era estágio voluntariado, então ninguém queria, principalmente em particular, e quem era fazer federal com eles lá, eles iam na época de férias e depois não respondiam. Então eu não recebia nada no começo. Depois eles viram a dedicação, então eles começaram a me pagar, até de forma que não podia pagar, porque eles até sabem que o governo da cidade deu para alguém e colocaram no nome de um aluno e eles passavam para mim, porque eu estava junto. Então, como eu falei, o interesse vale muito mais do que o nome da faculdade, ao meu ver. Porque minha namorada, por exemplo, pai é fiscal, e ela também é cheia de falar: eu faço fiscal. Não, tudo bem, mas a dor é igual assim, um ponto que eu vejo assim, diferenças particular, federal ou estadual. As estaduais e as federais são enfocadas para profissionais da área da pesquisa. Eles procuram focar, os professores podem corrigir se eu estiver errado, mas eles procuram focar mais a pesquisa, o desenvolvimento do aluno como ser docente para a área acadêmica. Já o MEP que eu fiz engenharia química no MEP já volta mais um profissional para a área empreendedorismo, para você ser um profissional a campo e não dar cara a tapa e não no desenvolvimento em si. Uma das grandes diferenças que eu enxerguei, que a gente teve algumas parcerias no MEP e Unicamp, um projeto que eu fiz lá dentro, que foi mais ou menos essa diferença que eu enxerguei. Esse ponto é perfeito que o Alexandre colocou. É uma faculdade de excelência, sem dúvida alguma. Realmente, normalmente as privadas, elas focam mais porque elas têm resultado. Poxa, o aluno está pagando, ele tem que trabalhar, ele tem que ganhar bem. Então, ela se preocupa mais até com a colocação profissional da pessoa.
ela tem essa preocupação. O ponto que eu quis dizer, particularmente, eu acho que público e particular não faz diferença nenhuma. Eu tenho um amigo que estudou na faculdade de Direito em Tapetininga e acabou de passar no concurso de procurador de Justiça no Paraná, coisa que muitas faculdades públicas não conseguem. Tá? Então eu não quero colocar a diferença, essa diferença. Só que o único ponto que eu quis colocar é o seguinte: o ser humano, aí vou entrar na questão de psicologia um pouco, o ser humano ele é tão bonzinho assim. As pessoas elas se olham com preconceitos. Vou dar um exemplo bem bobo, tá? Supondo que agora eu estou de chinelo, de bermuda, cabeludo, todo tatuado e fumando alguma coisa. Está errado isso? De maneira alguma. Pode fazer, não tem nada de errado. Vou ser um profissional pior do que eu sou, do jeito que eu estou agora? Não, de maneira alguma. Só que se eu for para uma entrevista de emprego e vai ter um cara um pouco mais antigo olhando, principalmente, que não está acostumado, ele vai olhar e vai falar: então, obrigado, sabe? Então, o que eu estou querendo colocar é que o ser humano não é tão bonzinho assim. Então a gente tem que pensar nos outros. É o interesse, é quem faz a escola é o aluno. É o aluno. Isso, não, está de parabéns a frase dele. Porque realmente, não, a escola, tanto pelo corpo docente, mas também pelos alunos, você vê hoje que os profissionais que saem, tanto que fazem mestrado, doutorado, depois eles retornam à escola falando assim: olha, vamos fazer algum projeto direcionado à escola. As públicas têm muito isso, a gente vê isso, né? Uma coisa para deixar claro, tipo, eu sou docente, sou professor da Universidade Federal. Então, só uma visão um pouco de docente. Qual que é uma grande diferença de você trabalhar na Universidade Federal e na Universidade privada? Vocês jamais percam de vista que a universidade privada ela tem que se manter. Ela é uma empresa, ela visa lucro, ponto. E muitas vezes o professor ele fica numa situação um pouco delicada. Por quê? Se você aperta demais os alunos, eles vão na direção, a direção vem em você e fala: pega leve, senão a gente vai perder dinheiro, os alunos vão embora. Então, concordo plenamente. Quem faz a universidade é os alunos e ponto final. Só que, se você chega na universidade, digamos, que o pessoal, você cai numa turma que o pessoal não quer estudar, e começa a pressionar a direção para não estudar, se você não correr atrás e dar duro, o pessoal vai passar e vai ficar aquele meia boca. Então o que o pessoal falou, existem exceções em todos os lados, mas jamais esqueçam que a universidade particular, ela visa lucro. E muitas vezes a universidade federal não visa lucro. Então o aluno chega lá para a gente, não quer estudar, ele vai reprovar, sem dor na consciência nenhuma. Por quê? Quem está pagando é o povo. E isso para a gente é uma coisa bem clara. E aí fica essa ideia um pouco errada de que a Universidade Federal ela tem um ensino melhor. Não é questão de ter um ensino melhor, é que a gente não é pressionado de direção para aliviar para aluno. E muitas vezes as universidades particulares estão um pouco isso por questões financeiras. Posso falar? Pode? Vou ficar perto. Claro. Meu nome é Irete. E minha formação universitária foi em psicologia. Tá? Graças a Deus, na época, eu fiz uma excelente faculdade de psicologia, que eu acho que até hoje é as melhores do Brasil. Depois disso, eu vim para cá e aqui, mais tarde, trabalhei como empresária. Então, vou falar o que você está comentando, só vou enriquecer. Na nossa empresa, eu fiquei responsável também de fazer seleção. Recusei muitos formatos em administração para trabalho comum. Porque não sabia fazer juros, não sabia preencher cheques, não sabia trabalhar com porcentagem e não sabia escrever. Erros crassos de português. Então, por favor, se vocês querem fazer faculdade, valorize o português, valorize a aprendizagem e estudem, porque vai depender de vocês. Independente da faculdade. Ok? Pessoal, um ponto de abordagem, assim que ele colocou, né, questão que vai um profissional lá e colocou no currículo, trabalhou com o mercado.
já um pouquinho falando sobre RH e questão de você abordar esse profissional, você tem que vender, você tem que se vender, né? No caso, você é um produto. Então, se você vai direcionado a um cargo de engenharia ambiental, como o nosso amigo falou lá, você não vai colocar no currículo que você trabalhou e teve experiência 1 ano com o mercado, com o supermercado. Você não vai colocar no seu currículo que você é enfermeiro. Entendeu? Eu tenho 3 técnicos e um superior, né? Quando eu direciono meu currículo a uma empresa, eu direciono conforme a profissão, né? A Ihara é uma empresa multinacional que eu contemplei 1 ano e meio com ela, e assessores japoneses. Então, quando eu fui mandar o meu currículo até ela, numa seleção de 60 pessoas, eles quiseram pegar o currículo lá, o que ele tem? Eu podia colocar todas as minhas profissões. Não, eu coloquei o necessário que ela precisava. Eu vendi conforme ela quis, né, que ela necessita. Eu não precisava colocar um pouco a mais. Eu vou mostrar que eu sou técnico de meio ambiente. Quem sabe, se eu não conseguir para técnico agrícola, eu pulo para técnico de meio ambiente. Não, mentira. A gente tem que ter um objetivo. Para fazer uma faculdade, para fazer um curso técnico, por isso que é importante essa feira, vocês virem, conversar com os profissionais, né, se identificar com uma profissão, para vocês não terem dúvida. Não precisar começar a fazer o curso e ver como que está o mercado, para vocês, é isso que eu quero ou não quero. Então, o objetivo, né, da palestra aí fica muito claro assim, a gente não quis fazer oposição nem à pública e nem a faculdades particulares. A questão é direcionar vocês ao mercado. Peço de novo, muito obrigado, Moisés, pela excelente edição, né, de experiência, ao Lucas, né, e só deixa eu falar uma última frase aqui. Independente se forem fazer faculdade particular ou pública, chegarem em BP ou não, não desistam das suas sonhos. Sim. Insista. Eu vou colocar Eu só queria falar para vocês da cidade que pra gente lá na UFSCar, assim, a maior alegria nossa é quando um estudante daqui da região é selecionado para cursar um dos cursos da UFSCar. Assim, você quer ver o olho do diretor encher de brilho quando ele vê que estudantes daqui estão conseguindo entrar na universidade. Então, assim, é muita alegria pra gente ver vocês lá dentro. Só para complementar o que ele disse aqui, também para adicionar para vocês, só essa vinda da faculdade para cá já muda um pouco o pensamento. Antes aqui a gente tinha um pensamento muito fechado em viver aqui para a gente poder crescer, para a gente poder estudar, a gente sair daqui. Então quando acontece tipo essas oportunidades que o governo dá pra gente aí de ter uma faculdade aqui perto, esse boom de faculdade que está tendo em Itapetininga, está mudando completamente o pensamento do jovem. Isso aí tá visível. Eu lembro da minha época, pessoal, da minha classe toda, sempre pensando, vou casar, vou ficar aqui na cidade, vou viver aqui, vou trabalhar, arranjar um emprego, e acabou, entendeu? E agora o pensamento geral está diferente, o pensamento geral está pensando no estudo, no crescer profissionalmente. Isso é extremamente importante, agrega valores para a cidade, para a região, para tudo, entendeu? E esse pensamento é o mais correto. Tem que estudar. Mais nada. É a base, você tem que dar continuidade a isso daí. Com o estudo vocês vão agregar conhecimentos que vocês vão aumentar aqui, que é o mais importante, financeiramente, pessoal. Eu tenho um professor, doutor Cesário, que deu aula para mim, quando ele chegou na sala de aula, ele falou assim, pessoal, vocês compraram um baúzinho, né? Para guardar dinheiro. Não fica assustado. Ele falou, porque duas coisas que você fica rico nesse Brasil. Você nasce em berço de ouro ou você estuda. Duas, assim, ele falou, esses dois caminhos. Ou você nasce em berço de ouro ou você estuda. Para não soar tão ambicioso, a gente fala em dinheiro. Mas hoje, para a gente sobreviver, para a gente ter uma casa, para ter uma família, qualquer coisa, a gente precisa de dinheiro, entendeu? Então esse pensamento aí tem que estar muito firme em vocês, porque se vocês não tiverem o foco no que vocês querem, vocês vão acabar, como o nosso amigo Moisés falou aqui, vai acabar sendo meia boca. O foco é extremamente importante. Tem que estudar, tem que seguir aquilo que vocês querem também.
Acho que, falando um pouco daquela análise SWOT que eu estava falando, né? Só uma coisinha, a gente acabou, tá? É dúvida, pessoal. Quem tiver algum. Eu acho que sim. Aí fica à vontade. Podia até bater palma, né, para os profissionais que estão aqui presentes. Eu queria colocar a questão voltando agora, a questão da análise SWOT, para vocês não deixarem de se atentar também às carreiras técnicas. Vou bater nessa tecla de novo. Tem algumas carreiras técnicas, além de elas serem mais rápidas do que o curso superior, muitas delas pagam melhor, até do que o Guezinho colocou em questão financeira. E tem outra coisa, gente, muita vocação também. Não adianta nada falar, tô rico, mas se você não for feliz não adianta nada. Então, é importante analisar o quê? Fazer o que gosta, naturalmente com aquilo que você necessita para viver também. Por exemplo, se você tem um custo mensal de vida de R$1.000 e a sua profissão vai pagar 500, vai ser difícil você ser feliz mesmo fazendo o que gosta. Então, tem que ser realista. Infelizmente, a vida tem algumas dificuldades, né? E a gente tem que pensar. Tchau. O que é legal de estudar para todo mundo, tem até um jovem aqui, que existe colégio agrícola também aqui em Itapetininga, então não precisa esperar chegar até terceiro colegial, pode estar fazendo um técnico, estudando colegial junto num colégio agrícola, que isso aí, eu não sei se alguém aqui já é formado no colégio agrícola, mas com os profissionais que eu convido que são formados, eles têm conhecimento completo do que eles estão dentro do livro. Então não é só isso, não precisa esperar até chegar a terminar o terceiro para começar a estudar. Tudo bem? Tem mais alguma dúvida? Posso fazer uma pergunta? Pode. Professor Moisés, é isso? Sim. Eu queria perguntar se os assistentes da particular, que fala que os diretores pressionam os professores para reduzir o ensino, para não poder, tipo, não ficar muito difícil para o aluno, nessa parte. Se os alunos são muito prejudicados, por exemplo, porque tem algumas pessoas que querem fazer uma federal e não conseguem passar. Se elas são, eu queria saber se, por exemplo, vocês entram numa turma dessa, elas são muito prejudicadas hoje para poder fazer, para ter esse curso superior. Não, que é o que o pessoal falou lá atrás. O que a gente está querendo deixar claro aqui, talvez eu não fui tão claro. Vocês têm que estudar, jamais percam de vista o que vocês foram fazer na universidade. É só isso que a gente está querendo falar. Porque muitas vezes, quando você entra na universidade, a sensação de conquista é tão... te toma tanto o foco